Eu estou me lembrando, há alguns anos atrás, quando o Marquinho, meu filho mais velho, tinha entre 2 e 3 anos, estou me lembrando que a tendência do temperamento dele para o medo era muito forte. Na verdade, o temperamento dele continua o mesmo, porque o temperamento não muda. E há dois temperamentos muito tendenciosos para o medo. No DISC, a gente chama esses dois temperamentos de S e C. São dois temperamentos bem tendenciosos. O medo paralisa muito esses dois temperamentos. E o Marquinho tem uma dose de S muito alta. Então, na infância, ele tinha uma queda para o medo muito grande, muito forte. E eu me lembro de uma cena. Para mim, foi uma cena muito linda. Para ele, foi horrível. Me lembro de uma noite, acho que no meio da noite ou no meio da madrugada, ele acordou e começou a chorar e a gritar. Então, fui correndo para o quarto dele. E quando cheguei, ele estava sentadinho sobre a cama, encostado num canto. E eu perguntei: o que foi, filho? E ele disse: pai, tem um bicho debaixo da cama. Então, eu pulei para cima da cama junto com ele, abracei com ele e disse: como é o bicho? Então ele disse: é grande e é mau e ele quer me pegar. Eu sabia que não tinha bicho nenhum debaixo da cama. Mas eu sabia que ele estava vendo de verdade um bicho. Então, me agarrei a ele e disse: e agora, o que nós vamos fazer com o bicho debaixo da cama? E ele: eu não sei, pai, eu não sei. E então, eu apertei bem ele para ele se sentir seguro e perguntei: o que você acha de nós orarmos e pedirmos para o Papai do Céu mandar um janjão bem grande, com uma espada bem grande, para cortar o bicho aos pedaços? A essa altura, o medo já tinha ido embora e ele já estava mais animado. Então ele disse: eu acho. Então eu orei com ele. Mas eu não estava brincando. Eu estava orando mesmo. Porque no mundo emocional dele havia um bicho malvado querendo pegá-lo. Então orei para que Deus enviasse um anjo bem grande. E depois que terminei de orar, pedi que ele falasse amém. E ele já estava bem à vontade para falar amém. A essa altura o medo já tinha ido embora. Mas nós ainda estávamos lá no meio da cena. Então perguntei para ele: você viu o anjo? E ele disse: eu vi. E eu perguntei: você viu o tamanho da espada dele? E ele disse: eu vi. E eu perguntei: e como é que você está vendo aí a batalha? Ih, pai, já cortou ele todinho. E eu perguntei: e cadê o bicho? Ah, sumiu. Então, você pode ir dormir agora? Posso. Então eu disse: você aprendeu a orar? Aprendi. Então, se o bicho voltar, é só você orar, que Deus manda outro janjão. Enquanto eu preparava essa ministração, eu fiquei me perguntando. Hoje, quando lido com o Marcos em casa e quando ando com ele na rua, eu percebo que a tendência de personalidade dele para o medo ainda existe. Mas ele a enfrenta com uma maestria invejável.
E fico me perguntando, quando olho para ele, quando vejo a forma como ele lida com o medo, como ele lida com a insegurança hoje, fico pensando, como seria a cabeça do meu filho hoje? Como estaria a alma dele? Como ele estaria lidando com o medo e com a vida? Se naquele dia ele não tivesse um pai. Alguém que ele consegue acreditar que entra na guerra dele sem nenhuma razão, sem esperar nada em troca. Entra só porque a guerra é dele. Fiquei imaginando que talvez o meu filho já houvesse se tornado um garoto problema. E talvez ele já tivesse consultando psicólogos e psiquiatras para sobreviver. Pastor, mas nessa idade, o que tem de crianças frequentando os consultórios de psicólogos e psiquiatras não está escrito. Então, quero que você compreenda, nesse seminário, o papel que Deus deu para o pai. Não para os pais. Pastor, você acha que uma mulher não faria bem aquele papel? Uma mãe não faria bem aquele papel? Faria. Mas ela não faria o papel de pai. Eu tenho pena quando vejo uma mãe dizer assim, em casa eu sou o pai e a mãe. Eu fico com pena delas. Não no mau sentido da palavra pena. No bom sentido. Porque ela já tem que se matar para conseguir ser mãe. E ainda vai tentar ser pai. Então, se você está incluída nesse grupo, eu quero te dar um conselho de amigo. Desista de tentar ser pai. As mulheres não conseguem ser pais. Sabe? Do mesmo jeito que homem não consegue dar à luz, mulher não consegue ser pai. Filha, desiste. Faz bem seu papel de mãe. E quando muito, ore para que Deus seja pai para o seu filho, se seu filho não tem pai. E para que Deus ponha um pai na vida dele. Pastor, você está falando para Deus me dar um marido? Eu não quero, não estou falando de marido. Outra história, estou falando de um pai para o seu filho. Porque as mulheres não conseguem ser pais. Elas só conseguem ser mães. Porque elas não têm as ferramentas espirituais e emocionais para ser pai. Então, quero ajudar você a entender o que é ser pai no conceito de Deus. Deus tem um conceito de paternidade. E na medida em que você entender o conceito de Deus, de paternidade, você vai entender que quando o meu pai não cumpriu o conceito, não atingiu o objetivo, o meu pai deixou lacunas no meu sistema. Lacunas que vai fazer mal para mim. Antes de ajudar você a entender paternidade, quero ajudar você a separar pai de mãe. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Quero que uma pessoa lê para mim. Quero que outra pessoa leia Provérbios capítulo 15, versículo 20. Provérbios 10, 1, Provérbios 15, 20. Alguém lê? Duas pessoas leiam isso. Na sequência, uma da outra. Eu estou separando pai de mãe. Alguém lê? Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O filho sábio alegra quem? O filho sábio alegra quem? O pai. O filho tolo é tristeza para quem? Você está aí? Está percebendo? Provérbios 15, 20.
Notem que Salomão, na sua sabedoria, separa as coisas e ele separa os filhos. E ele pega o filho sábio e coloca atrás do pai. E ele pega o filho tolo e coloca atrás da mãe. E muitas vezes a gente, ao ler o texto, passa por cima imaginando que isso é só poesia hebraica. Mas não é. Esse conceito está repetido no livro de Provérbios várias vezes e no livro de Eclesiastes. A mentalidade de que o filho tolo está sempre causando e dando tristeza para a mãe. O filho sábio está sempre ligado ao pai. Primeiro, Salomão está nos dizendo que o pai, por ser um sujeito mais racional, mais seguro emocionalmente, ele faz questão de direcionar as sensações dele para o lado certo. Por isso, o pai faz um papel que a mãe não consegue fazer. Os especialistas dizem que as mulheres andam 70% pelas emoções, pelas sensações do momento e 30% pelo que elas sabem. Os homens são o inverso. Eles andam 70% pelo que sabem, pelo que entendem e 30% pelo que sentem no momento. Isso faz com que o pai consiga e tenha ferramentas dadas por Deus a ele, para conseguir se colocar acima de circunstâncias imediatas e fazer o que ele tem que fazer e na hora que ele tem que fazer. As mulheres não têm essas ferramentas. Então, um pai, em vez de ficar choramingando o filho que não quer nada com nada, ele consegue investir as energias nele, no filho sábio, e se alegrar. Mas uma mãe sensacionalista, tendenciosa para sensações, ela não vai conseguir esquecer a dor do filho que está sofrendo para se dedicar e gastar energia com o filho que está indo bem. Ela provavelmente vai largar o filho que está indo bem para lá e vai agir como se ele não servisse para coisa nenhuma e vai dedicar toda a sua energia para o filho que não dá nada com nada, porque não quer mesmo. Segunda coisa que Salomão está dizendo é que o filho que consegue se identificar com seu pai vai ser um filho sábio. Irmãos, eu não estou dizendo que todo filho que tem um bom pai vai ser um filho sábio. Não é isso. Porque há bons pais e maus filhos. Assim como há bons filhos e maus pais. O que faz o papel do pai fazer o efeito que precisa na vida de um filho não é apenas que esse pai seja um bom pai, mas que esse filho aceite a paternidade. E quando Salomão diz que o filho sábio dá alegria para o pai, ele está dizendo, o filho sábio tem um pai. Pastor, eu não tenho pai, mas eu tenho sido um bom filho. Filho, você pode não ter tido um pai biológico, mas se você conseguiu se safar na vida e alcançar o que tem que alcançar, algum pai foi colocado na sua vida em algum momento. Foi. E nós vamos falar sobre esse lance de Deus colocar paternidade na sua vida. Alguém. Não pode não ser o sujeito que te deu a luz. Mas, se não houver um pai fazendo esse papel em algum momento da sua vida, o sistema não consegue equilíbrio. Por quê? Porque o filho sábio tem um pai. Vire para a pessoa do lado e diga para ela assim, filho sábio tem um pai. A criança que não teve uma atuação masculina saudável na vida dela, não consegue achar o equilíbrio. Pastor, você está dizendo que as mulheres não conseguem ensinar equilíbrio? Não. Elas conseguem ensinar muitas outras coisas boas, mas não é ferramenta das mulheres ensinar equilíbrio.
as crianças, em todo momento de pressão, lá em casa, em que eu estou presente, a primeira coisa que elas fazem é olhar para o pai. Porque por mais que mamãe não esteja bem, por mais que mamãe esteja emocionalmente afetada, elas sabem, papai sabe o que fazer. É porque mamãe não sabe o que fazer? Não é. Elas conhecem a mãe, entendem a mãe, amam a mãe, mas elas sabem que quando a pressão aperta emocionalmente, mamãe fica confusa. Mamãe vai fazer alguma coisa? Vai, mas mamãe fica confusa. É natural das mulheres. Quando as emoções sobem, as mulheres reagem às emoções. Vai passar esse momento? Vai. Ela vai voltar para o equilíbrio? Vai. Vai ficar bem de novo? Vai. Mas para uma criança, esse lance de sobe e desce não dá segurança. Então elas precisam de alguém que ela consiga olhar para ele em qualquer situação, com pressão, sem pressão, com alegria, sem alegria, com tristeza, sem tristeza, com grandeza, sem grandeza, com dinheiro, sem dinheiro. Ela precisa olhar para ele e ver alguém que não, ele sabe para onde vai. Está difícil, ele sabe para onde vai. Tem sol, ele sabe para onde vai. Tem chuva, ele sabe para onde vai. Ele sabe para onde vai. Então, Deus deu aos homens ferramentas. Pastor, mas tem homem que é pior do que as mulheres nessa área. É verdade. Porque ele não desenvolveu as ferramentas. Ferramentas que Deus deu a eles. Pastor, existem exceções em que as mulheres são super equilibradas. Filho, não existem exceções. Existem mulheres mais equilibradas emocionalmente do que as outras, por uma questão de maturidade, existem. Mas as mulheres não têm essa ferramenta que Deus deu aos homens para serem pais. Algumas coisas que Deus deu ao pai, não à mãe, não aos pais, não aos dois, a ele, o pai, a responsabilidade e a ferramenta de operar na vida do filho. E essas coisas, quando o pai não faz o papel dele, essa lacuna fica. Uma delas é a noção de identidade. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Irmãos, isso é fantástico. Isso deixa a gente para babar. Quando você entende determinadas ferramentas. Isso, irmãos, por favor, não entendam que estou defendendo a ideia de que o homem é superior à mulher. Eu estou defendendo a ideia de papéis, de ferramentas que foi dado a um e não foi dado ao outro. Na verdade, Deus não trabalha com esse conceito de melhor, de superior e de inferior. Nós é que inventamos. Querem um exemplo? A gente abre a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, e aí a gente vê lá, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus está falando de dons, de ferramentas concedidas a homens para serem instrumentos de Deus e abençoar o povo. Mas sabe o que nós construímos? O apóstolo é superior ao profeta. O profeta é superior ao pastor. O pastor é superior ao mestre, que por sua vez é superior ao evangelista, e aí a gente achou que estava pouco ainda, colocamos ali o presbítero, o diácono, o cooperador e o limpador de chão da igreja. Deus não estava falando de posição, nem de hierarquia, nem de importância, ele estava falando de dons, mas nós adoramos fazer a coisa parecer importância. Então, para Deus, o pastor não é melhor que o diácono, nem o diácono melhor que o evangelista, ou sei lá como você preferir encaixar essas posições. A questão é que cada um tem uma ferramenta diferente, específica para um determinado ponto. E Deus cobra que cada um respeite a ferramenta do outro. Quando Deus criou o homem,
entregou a ele determinadas ferramentas que seriam usadas para forjar e abençoar os filhos. Entregou à mulher outras ferramentas que o homem não tem. Mas eu não quero me concentrar nas ferramentas das mulheres, então fico devendo para vocês a maternidade. Mas é que a paternidade é tão importante e os níveis de ferida na área de paternidade são tão profundas que a gente precisa entender bem isso. Identidade, Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20. Alguém lê para mim? Gênesis 2, 19 e 20. Deus trouxe para Adão todos os animais. Estava tudo criado. E Deus falou para Adão: eu estou te dando uma capacidade para dar identidade aos animais. E a identidade que você der para ele vai ser a identidade dele. Então, Adão olhou para o peixe e disse: você é um peixe. E aí o peixe virou para Adão e falou assim: mas o que os peixes fazem? E então Adão disse: é assim, assim, assim que os peixes fazem. E o peixe disse: então tá, obrigado, valeu, estou indo. Seja qual for a identidade que Adão deu para o peixe, vai ser essa. Você está entendendo? Pastor, mas isso é só para os animais. Não é não. Capítulo 2, versículos 22 a 24. Olha só. Com a costela, Deus fez uma mulher e a levou para Adão. E quando ela chegou lá, Adão disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada? Ela será chamada? Mulher. Quem definiu como ela será chamada? Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. É Adão que decide que identidade Eva vai ter. Assim como é Adão que decide que identidade cada animal do campo vai ter. Porque Deus não resolveu ele mesmo dar a identidade para os animais. Porque ele deu essa ferramenta para Adão. E sabe, irmãos, quando Deus nos delega, ele não toma de volta. Ele até chama outro, mas ele não toma de volta. Ele delegou ao pai chamar à tona a identidade do filho. Olha só o que o escritor de Gênesis, que provavelmente foi Moisés, disse, no versículo 24. Por essa razão, que razão? Pela razão de Adão ter chamado a identidade de Eva, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e vai se casar com a sua mulher. Quando Adão define a identidade de Eva, ele está também definindo o que vai acontecer na vida dela e dos seus descendentes dali para frente. A razão por que o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe e se casar é porque Adão deu uma identidade para Eva. No capítulo 35 de Gênesis, versículos 16 a 18, a gente percebe um caso interessante de um pai chamando a identidade do seu filho. Olha só, eu quero destacar aqui que na cultura dos judeus, o nome de um indivíduo realmente tem peso como identidade para ele. E no mundo espiritual também é assim. Gênesis capítulo 35, versículos 16 a 18. Uma pessoa lê para mim.
Raquel, debaixo de uma maldição combinada de seu marido e de seu pai, sem querer, sem saber, os dois amaldiçoaram Raquel. Raquel está à beira da morte e dando à luz ao mesmo tempo. A dor, o peso, a culpa, a pressão que Raquel está tendo nessa hora dessa criança nascer é terrível. E quando a criança nasce, Raquel vira para a parteira e disse: o nome dele é Benoni. Ainda bem que esse menino tem pai. Ele tem pai. Vire para a pessoa do lado e diga assim: ele tem pai. Ele tem. Porque o nome Benoni, que foi a identidade pela qual Raquel chamou o seu filho, significa filho da minha aflição, filho das minhas dores. Agora você imagina que trauma para esse menino. Está correndo lá na rua brincando, aí o coleguinha dele chama assim: ô, filho da aflição! Já imaginou? Que coisa horrível. Por que Raquel coloca no menino esse nome de filho da aflição? Filho de dor, filho de sofrimento. Porque ela deixou a alma dela tomar conta e liberou uma palavra de identidade baseado nas suas sensações e não baseado no que ela sabia. Jacó estava tão angustiado. Aliás, Jacó estava mais angustiado do que Raquel. Se você é pai, se você ama uma mulher e você já a viu doente, sofrendo, você sabe do que estou falando. Todo homem que tem chamado de Deus para ser pai, que percebe esse chamado, que não está desequilibrado nessa área paterna, prefere a dor de estar